Mas antes vamos falar sobre o mercado de trabalho para negros e negras. Toda sexta-feira a gente tem aqui a presença da Deise Rodrigues, do projeto Ubuntu, e ela estava observando que algumas ferramentas estão sendo criadas para aumentar a participação dos negros e negras no mercado de trabalho. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos falar agora ao vivo com a Deise Rodrigues, do projeto Ubuntu, que ela está acompanhando bem de perto esse assunto. Oi, Deise, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Olá, Isle, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Que bom, Deise, ter você aqui. Você tem nos ajudado a refletir muito, né, sobre esse assunto, pensar no que é o racismo estrutural, porque essa semana, inclusive, a gente estava conversando com uma pessoa aqui, o Gerson Borges, cantor, escritor, professor e pastor batista, ele estava dizendo o seguinte, a gente só pode tratar um problema quando a gente sabe qual é esse problema, quando a gente dá nome a ele, né? Ele estava falando especificamente sobre a angústia, sobre a dor. Então, eu faço esse paralelo com o racismo estrutural. A gente só pode tratar quando a gente reconhecer que ele existe, né, Deise? E isso também está presente no mercado de trabalho, né? Isso, a gente só pode combater o que tem nome, né, Isle? É isso que a gente costuma dizer. Enquanto a gente não falar que uma atitude é racista, não entender que não é uma pessoa que é racista, mas a nossa sociedade ela é racista. Por isso que a gente fala de racismo estrutural. O racismo ele não é algo individual de um comportamento. É claro que o comportamento ele chega como a ponta do iceberg, mas o que é que legaliza, o que é que normaliza com que uma pessoa seja racista? Então é essa reflexão que a gente precisa fazer. E nunca vamos conseguir combater se não dermos nome a isso. Então nosso país é racista, nossa sociedade é racista, e chegando a essa conclusão a gente percebe que toda a nossa sociedade, mercado de trabalho, economia, política, subjetividades, também tem o racismo como base. Pois é, Deise, isso é muito sério, né? É muito sério. Toda vez que eu converso com você, eu tento parar um pouco, refletir, entender, puxa, olha só como a gente erra, como a gente errou em muitos aspectos, como a gente não percebe, né? Mas, na verdade, esse racismo estrutural, institucional, ele está ali, né? A gente estava conversando ontem sobre uma iniciativa de uma juíza federal aqui de Pernambuco, na tentativa de trazer mais magistrados negros para a justiça brasileira, né? Tem até uma reportagem aí, ó, na revista Época, mas isso repercutiu em vários veículos de comunicação, né? Você acompanhou esse projeto, Deise? Sim, eu acompanhei o lançamento, né? Eu soube, fiquei acompanhando nas redes sociais, e isso é o que a gente vem falando todo o programa aqui na sexta-feira. Carolina Malta, que é a juíza que propôs esse projeto, vocês estão vendo aí na foto, ela é uma juíza branca, e ela se coloca na linha de frente da luta antirracista. Isso é o que a gente vem falando, se colocar na linha de frente da luta antirracista é isso. Ela usa do seu privilégio, porque ela já está nesse mercado, ela já faz parte, para fazer alguma coisa. Então, ela percebe que no seu ambiente de trabalho existem majoritariamente homens brancos. Ela já consegue furar um pouquinho, porque ela é uma mulher, mas ela detém privilégios por ser uma mulher branca. Então, o que é que ela faz? Ela vai usar o seu conhecimento para preparar e dar dicas de concurso, dicas de livros, para que, ao fazer, eles tenham mais chances de entrar no mercado de trabalho concursado, né, para o curso de Direito, para a magistratura. Então, é isso, ela utiliza o seu privilégio de conhecimento, de acessos, para poder trazer mais profissionais negros para essa área. E isso é algo, Isle, que inclusive a gente vem conversando muito, que eu fiz até um post na página do projeto esses dias, falando sobre lugar de fala. Porque Carolina Malta, ela poderia usar disso e dizer assim, não é meu lugar de fala, não é minha luta, eu não faço parte disso, então eu não tenho como falar. Isso é uma justificativa que muitas pessoas utilizam para ficar sem fazer nada, para ficar na passividade. Se acomodar, então, lugar, né, de fala... Oi? Se acomodar, né? Não tenho nada a ver com isso, né? Isso, exatamente. Não é um assunto que me toca diretamente no meu dia a dia,
Então, eu não tenho nada a ver com isso. E ter lugar de fala é isso, sou eu falar do lugar social que eu ocupo. Ela não poderia falar sobre racismo como se ela vivesse isso, como se ela sentisse isso no seu dia a dia, porque não é a realidade. Ela fala do seu lugar que ela ocupa. Então, enquanto mulher branca, eu entendo que eu preciso fazer alguma coisa para modificar essa situação. Então, qual é o lugar que eu ocupo? Eu sou uma concursada, eu já sou uma advogada, e eu vou usar desse espaço que eu consegui para trazer mais profissionais negros para cá. Então, Muito isso bom. é que é lugar de fala. Não é simplesmente não fazer nada e não falar nada. E é reconhecer o privilégio dela, né, Deise? Porque muita gente tem dificuldade de reconhecer. Não, não é privilégio, não. Eu ralei muito. Eu não duvido que ela tenha ralado. Ninguém chega a um cargo de juiz sem ralar. Mas reconhecer que ela, diante de uma outra pessoa negra e com as dificuldades da infância, por exemplo, né, da pobreza, isso ia dificultar muito mais, inclusive pessoas que concorreram à vaga que ela ocupa hoje, por exemplo, né? Claro, provavelmente a gente não conhece tanto assim da vida da juíza, mas pelo perfil que ela nos mostra, ela foi uma mulher que teve acesso à educação, né, que teve acesso a boas escolas, que teve acesso à oportunidade, porque para você passar nesse concurso, você abdica alguns anos da sua vida sem trabalhar para poder estudar. E isso não é uma possibilidade que a maioria da população negra tem por ser majoritariamente pobre. Então, você precisa fazer faculdade e estudar no outro turno. Você não consegue passar um ano da sua vida parado, focado só em estudar para concurso, porque você precisa se alimentar. Né? São necessidades básicas que precisam ser cumpridas ali, serem, né? Então, assim, pelo perfil, a gente percebe que ela tem essa vivência. E é muito importante, Isli, mais um tema nessa nossa conversa, que é um homem e uma mulher branca que quer se colocar na linha de frente da luta antirracista não pode desenvolver o complexo do branco salvador. Isso que é o quê? Você chegar e dizer assim, eu vou chegar para acabar com o racismo. Você que não vive isso, você vai chegar com a solução para todos esses problemas. E não é dessa forma. Você chega para somar, você chega para ser parceiro, mas o protagonismo não é seu. A população negra... porque senão continua ali o mesmo patamar de eu sou melhor, né? Exatamente. Porque o que é o racismo? É a raça hierarquizada. É basicamente isso. É a ideia de que existem muitas raças e o branco se coloca como superior. Então, quando você chega para solucionar esse problema, você se coloca no papel de protagonista, você quer ter a voz, ou eu vou dar a voz. Você não tem que dar a voz, você vai abrir espaço para que ele tenha a própria voz. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção, e é uma linha muito tênue, né, do somo ou pega o protagonismo. E é importante que a gente entre nessa luta para somar, mas jamais para tirar o protagonismo de homens e mulheres negras que vêm sofrendo todas as consequências desse sistema. Muito bom. Alguém comentou aí, eu gosto de ver a aula da Deise, porque para mim realmente é uma aula que ela dá para a gente aqui toda sexta-feira. Eu concordo, é uma aula que você dá para a gente aqui toda sexta-feira, Deise. Olha, é muito bom, muito importante. Tem uma outra plataforma também, e essa me chamou muita atenção, para encontrar profissionais de determinada área que sejam negros. Eu achei fantástica essa plataforma que foi lançada, nesse caso aí especificamente, é de designers, né? Ou seja, o pessoal que produz artes, que produz outdoors, pessoal que, enfim, que produz design, produtos, na verdade, né? Desenha produtos, desenha ilustrações e imagens. É uma plataforma que reúne gente de todo o Brasil. Uma iniciativa como essa ajuda também no trabalho dessas pessoas, Deise? Com certeza, é uma oportunidade que os próprios profissionais negros encontrem outras referências de profissionais negros na área. Porque o mercado de trabalho para designer, ele ainda é um mercado predominantemente homens brancos e héteros, né? Então, já tem esse perfil aí. E na questão da porcentagem mesmo, 20% dos profissionais de designer são negros e 73% são brancos.
Então, é aí uma enxurrada de estar em maioria, literalmente, quando a população branca Diferença é muito minoria. grande, né? Nossa sociedade, exato. Inclusive, a designer do projeto Ubuntu se chama Jacques Custódio, é uma mulher negra muito competente. E quando a gente fala sobre esse perfil aqui de 20% dos designers negros, se a gente for abrir um pouquinho mais essa porcentagem, bem menos são de mulheres. Então, Olha, majoritariamente, esse perfil de 20% de negros designers, a maioria são homens. Então, ainda tem essa questão também, porque a gente precisa falar de raça e a gente precisa falar de gênero. A gente não sim. pode universalizar, porque sempre que a gente pega um dado e diz assim, 20% dos profissionais de determinada área são negros, e a gente abre isso, Idole, a gente disseca um pouquinho mais isso, a gente sabe que dentro de negros existem pardos e pretos. Então, os pardos predominam por ter o tom de pele mais claro. Quando a gente vai ver o número de negros é bem menor, de pretos é bem menor. E quando a gente abre por gênero, homens estão mais, em quantidade maior, né, no caso, e mulheres em menor número. Então, é muito importante que a gente não universalize essa discussão falando população negra, porque dentro da Sim. população negra nós ainda temos muitas subjetividades ali que a gente precisa tratar. Então, essa questão do pardo e do preto é o que a gente chama de colorismo. Existem diversos tons de pele negra. E o colorismo nos diz isso. Quanto mais escura a sua pele, mais preconceito racial, mais discriminação você vai sofrer. Menos acesso você vai ter, mais ofensas racistas você vai sofrer. Então, ainda tem essa questão, né, que é mais uma peculiaridade aí, mais um conceitozinho que a gente precisa estar trabalhando no combate ao racismo. Ô, Deise, de que forma as empresas podem começar a mudar os seus conceitos, já que a gente está falando aqui de novo do mercado de trabalho, de que forma as empresas podem mudar os seus conceitos? Porque eu já escutei, Deise, e eu vou confessar isso para você de uma forma muito triste, escutei de uma amiga muito próxima que estava recebendo uma colega negra e eu perguntei, e aí, essa colega, legal, gente boa? Ela, gostei dela, gostei quando eu vi. E aí a pessoa me disse assim, é a cota, né? É a cota. Eu fiquei tão chocada, assim, tão paralisada, eu disse, eu não acredito que essa pessoa tão esclarecida, tão estudada, está dizendo isso, né? E a gente sabe que muitas empresas, às vezes, contratam porque são obrigadas. E não porque realmente reconhecem a importância de dar espaço também, dividir, observar, poxa, olha aqui, no meu escritório, quantos negros tem? Eu vejo poucas empresas fazendo isso. De que forma as empresas podem começar a mudar esse olhar diante da contratação de pessoas negras, Deise? Olha, Isla, a primeira coisa é você entender que a empresa ela faz parte da sociedade. Verdade. E ela não pode estar esperando que as mudanças aconteçam fora da sua empresa. Ela pode fazer com que as modificações aconteçam dentro da sua organização para que depois isso gere consequência fora da sociedade. Então, é muito importante a mudança de missão, a mudança de valores, você escutar os profissionais negros que estão dentro da sua instituição, porque isso acontece muito em escola, Isley, que não deixa de ser uma empresa. Determinadas escolas particulares funcionam como empresa, têm um objetivo diferente. Eu cheguei muitas vezes em escolas que diziam assim, não, aqui não tem casos de racismo, aqui não acontece discriminação, a gente sabe que existe, mas não acontece aqui dentro. E isso acontece muito porque a escola não procura escutar o próprio estudante negro. Muitas vezes você não vai falar que está sofrendo uma determinada discriminação, Isli, porque em determinadas empresas existe um negro para um universo de quantos brancos. Então, você acaba que entra dentro daquele processo também e não fala da discriminação que sofre para que você não seja visto de outra forma, para que as pessoas não fiquem dizendo que você está sendo vitimista, que você está com mimimi, que você está com isso. Então, assim, a empresa precisa entender que é necessário que ela desenvolva e que ela promova ações afirmativas na sua organização, não por causa de capacidade ou de cotas, por exemplo,
mas entendendo o seu papel de responsabilidade social. As empresas têm uma responsabilidade social empresarial e ela precisa agir sobre isso, ela sabe, e aí é necessário que ela saiba que estamos em uma sociedade desigual, que as oportunidades são dadas de forma desigual, e a gente já tem estudos, Ive, que o número de produtividade das empresas aumenta. Você imagina, por exemplo, a gente está falando de designer. Imagina uma empresa que tem uma equipe de designer e que a maioria são brancos e homens. Eles têm o mesmo perfil, praticamente, eles têm as mesmas vivências, experiências de vida. Então, a chance de você ter um produto mais criativo, que de fato você consiga chegar em todo o seu público, restringe muito. Quando você tem um grupo diversificado, você tem ali diversas vivências, diversos pontos de vista, né? A gente tem histórias, inclusive, de um produto, Isli, que ia ser lançado, que a equipe era majoritariamente branca e eles não tinham percebido que aquele produto causaria uma reação na pele negra. E em um determinado momento, uma pessoa negra entra naquela equipe e observa que na pele dela aquilo deu uma reação. E aí eles modificam o produto e tal. Então, eles iriam lançar um produto que não iria chegar até a população negra, que iria... Por quê? Porque a sua equipe era hegemônica, era um grupo único de pessoas iguais, com as mesmas características, nascidas no mesmo local, fizeram as mesmas faculdades, enfim. Então, é algo muito mais do que responsabilidade social, é produtividade, é economia. A população negra é maioria, ela é um mercado consumidor gigante. E ela está muito politizada. Então, se ela não perceber que a sua empresa é, de fato, inclusiva, ela não vai comprar o seu produto. E aí você não lucra, e aí você não cresce. Enfim, então, são N questões que a gente precisa pensar. A empresa precisa ter uma ouvidoria séria, que consiga receber casos de denúncia racial dentro da sua organização. Porque senão a empresa responde por racismo institucional. Você é acoberta. Quando eu chego, por exemplo, eu como consultora, eu chego na sua empresa e vejo que no seu código da sua empresa, que na sua missão, que no seu valor não tem nada referente ao combate ao racismo, e acontece um caso de racismo na sua empresa, você está cobertando, porque você não fez nada para trabalhar aquele teu funcionário, para trabalhar a cultura organizacional da sua empresa. Então, se acontece, é porque isso é legalizado por você de determinada maneira. Então, é algo muito maior, sabe, Isli? A empresa precisa assumir a sua responsabilidade social. Muito importante, Deise. Olha, tá vendo? A gente já vai sair daqui pensando mais um monte de coisa, inclusive para tentar implantar onde a gente trabalha, né, nos locais. Isso é muito importante. Deise, obrigada. O projeto Ubuntu tem uma página, né, no Instagram, que você sempre coloca muitas postagens bacanas que ajudam a gente a refletir, então todo mundo pode seguir lá, né, projeto.ubuntu oficial, não é isso? Isso. E mais uma vez, muito obrigada. E próxima sexta a gente se encontra novamente, trazendo mais conteúdos, falando de uma forma simples, que traga você para a realidade, porque eu acho que esse é o objetivo, né? Muitas vezes, quando a gente fala de racismo, parece algo tão grande, tão distante, que a gente não consegue perceber as nossas atitudes individuais e diárias que reproduzem, que a gente ajuda a reproduzir. Então, esse é o objetivo do projeto, sabe, Isla? É trazer isso para uma linguagem simples, acessível, e que você consiga se enxergar fazendo parte desse processo. A gente só vence essa luta juntos. Não tem possibilidade da gente vencer isso de forma separada. Que bom que você está junto com a gente aqui, então, Deise. Obrigada, bom dia, boa sexta-feira para você. Boa sexta-feira, bom final de semana. Para você também.